Sol, sol. Sol. Value of death. Bom, nós estamos aqui no Prema Sarova. Qual o significado do amor? É o oceano de pesar. Vocês entenderam qual é o significado do amor? Em inglês a gente fala amor, em sânscrito é prema. Então, o amor significa isso. Vida espiritual. Na vida espiritual, o amor é muito importante. Mas, na vida material, meu Deus. Então, em inglês, querido. कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने की यही इसी स्थान पे विशेष महिमा है। क्यों कृष्ण वृंदावन में गोपियों वृंदावन में ऐसे गोपियों की छोड़कर मथुरा क्यों चले? क्या बोला? कृष्ण मथुरा क्यों गए? जो ब्रजवासी इनको प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं जिसके प्रेम के द्वारा सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम के द्वारा तो विश्लेष होता है कि नहीं होता? ये कुत्ते के एक रोटी के टुकड़े दे दो, 2 दिन तीसरे दिन दो, देने पर चौथा दिन Se você alimentar um cão com pão, ele nunca vai te abandonar. Ainda que você xingue ele, mas ele embora, ele não vai embora. Porque ele pensa, aqui é a minha casa. Então esses Vrajavasis, Krishna está atado a eles. Por que que ele abandonou Mathura? Então ele foi para Dwaraka e foi embora de Vrindavana. As gopis ficaram tristes ou não? Elas estavam achando que Krishna ia voltar. Porque quando Krishna foi para Mathura, ele disse: eu apenas vou hoje para Mathura, amanhã eu mato Kansa e depois de amanhã eu volto. Então, se a pessoa fala que vai voltar, ela tem que voltar, mas Krishna não fez isso no Srimad Bhagavatam. Krishna ele nunca retornou a Vrindavana. E outros Puranas explicam que esse kata é assim. Para entender isso claramente, os nossos acharyas dizem que Krishna é um oceano de prema, na verdade. Ele deixou as gopis. E por quê? Porque ele foi prematuro. Essa é a grande questão. Isso deve estar escrito em letras vermelhas na notícia do jornal. Por que Krishna foi prematura? Todo mundo quer ser amado, mas mesmo sendo tão amado, ele foi prematuro. E ele foi prematuro e nunca voltou. Ele podia ter voltado, mas ele não voltou. Ele foi para Dwaraka e não voltou mais. Os acharyas explicam as glórias deste local. Você entende isso? Você tem que usar seu cérebro. Você tem cérebro ou não tem? Vocês têm cérebro, certo?
vocês devem entender que há 4 tipos de encontro, 4 tipos de separação por Varaga, Mana, Pravasa e Prema Vaititya. Então há 4 tipos de separação e também 4 tipos de encontro. Pode me... Sanketa Sankirna. Então há 4 tipos de encontro também. São os 4 tipos de encontro. Isso é subdividido ainda. Então, esses 4 tipos de separação que eu falei, por Varaga, Pravasa, Mana, Prema Vaititya. Aqui é um local especial de Prema Vaititya. Prema Vaititya significa estar na presença do amado, mas ainda assim sentir separação. Isso é chamado de Prema Vaititya. O que é isso? Você está na presença, na frente do seu amado, mas você não sente isso. Você sente que não está com o seu amado. Este humor surge. Isso é chamado de Prema Vaititya. Não é Vaititra, é Prema Vaititya. Se você fala Vaititra, é outro significado. Vaititya. Vaititya e Vaititra são 2 coisas diferentes. Vaititya não é Vaititra, é Vaititya. Então esse Prema Vaititya é quando você está na presença do amado, mas ainda assim você não acha que não está. Isso é Prema Vaititya. Apenas entenda isso. Então esse exemplo é dado. Shrimati Radhika, Lalita e Krishna estavam se encontrando. Então, perdão, Shrimati Radhika e Krishna estavam se encontrando. E aí eles estavam fazendo trocas amorosas. E aí eles estavam sendo... Krishna manifestou o seu passatempo em muitos kunjas aqui perto. Yogamai manifestava tudo isso. Então, Radha e Krishna ambos estavam sentados ali. Mas, toda vez que amado e amado estão juntos, eles têm trocas amorosas, como conversar. Krishna é um oceano de raça, um oceano de doçuras divinas, e ele está saboreando isso. A face de Shrimati Radhika é como uma belíssima lua. E Krishna está tomando os raios deste luar. Então uma coisa é Chakora, outra é Chakori. Então Shrimati Radhika é Chakori e Krishna é Chakora. Chakori. Que eles fazem, ambos esses pássaros bebem os raios puros do luar. Então, da mesma maneira, Radha e Krishna estavam olhando um para o outro e bebendo o néctar. E estava acontecendo uma belíssima conversa entre eles. E aí, nesse momento, uma abelha foi até lá e ficou rodeando ali os pés de Shrimati Radhika, sobrevoando os pés de Shrimati Radhika. E também sobrevoou a face dela também. E vendo isso, Shrimati Radhika, repetidas vezes, ela ficou tentando se proteger, mas o abelhão negro continuava ali, e embora ia e voltava, e às vezes ele tentava sentar na face de Shrimati Radhika, às vezes nos pés de Shrimati Radhika, porque a fragrância que sai do fogo do corpo de Shrimati Radhika é milhões de vezes mais doce que 500. Então,
dentre as qualidades de Shrimati Radhika. अतः राधा जी अपने अंगों की Então, tem essa qualidade que significa que, स्वयं माधव कृष्ण के भी pela fragrância do corpo de Shrimati Radhika, इसलिए कहते हैं ela माधव faz Krishna enlouquecer. उन्मोदिता इतने सुंदर Madhava Ganda. सुगंध है। तो भ्रमर Então, Krishna enlouquece por sentir a fragrância do corpo de Shrimati Radhika. Então, इसलिए वो भ्रमर बार Então, o abelhão estava pensando, essa é como um grande lótus que eu nunca vi antes. E ele ficou ali toda a vida tentando sentar na face de Shrimati Radhika. Então, Shrimati Radhika ficava movendo o seu pé às vezes. Então, ele estava tentando sentar nos pés de Shrimati Radhika. E ela movia os pés e o abelhão continuava ali. E aí Madhumangala chegou. Ele viu que aquele abelhão estava repetidas vezes perturbando Shrimati Radhika. Então Madhumangala, ele pegou uma varinha e começou a correr atrás desse abelhão. E o abelhão foi voando e Madhumangala foi correndo atrás. E após algum tempo o abelhão foi embora. Aí Madhumangala retornou e falou essas palavras: Madhusudana se foi e nunca mais vai voltar. Madhusudana se foi embora e nunca mais vai voltar. E essa palavra Madhusudana tem dois significados. Um significado aqui, o abelhão é chamado de Madhusudana. Significa que o abelhão está sempre bebendo o néctar da flor. É por isso que o nome do abelhão é Madhusudana, aquele que está sempre bebendo o néctar. E, então, Madhumangala estava dizendo todas essas coisas. Então ele estava falando, o Madhusudana foi embora e não vai voltar mais. Mas Shrimati Radhika, ela entendeu o significado de que Madhusudana era um dos nomes de Krishna. E ele recebeu esse nome porque ele matou o demônio Madhu. Então, ele é chamado Madhusudana porque ele matou o demônio Madhu. Então, Madhusudana e as almas condicionadas estão bebendo a gratificação dos sentidos. E Krishna está cortando essa gratificação dos sentidos. Por isso, um dos nomes de Krishna é Madhusudana, porque as almas condicionadas querem gratificar os sentidos, certo? O que vocês querem? Vocês querem ficar com seus membros familiares, pai, mãe, tudo isso é chamado de Madhu. A gente está como se fosse lambendo esse néctar. Quem que não quer filhos, que não quer casar, essas coisas? Então, fala a verdade. O que você quer? Todo mundo quer ter sua família. Esse é o néctar do mundo material, que é chamado de Madhu. Então, Krishna está cortando esses apegos. Significa que ele está destruindo o néctar desse mundo material. E é por isso que o nome dele é Madhusudana. Então, um dos nomes de Krishna é Madhusudana, porque ele destrói o néctar desse mundo material. O próprio Krishna está sempre bebendo o néctar de prema das gopis. E é por isso que o nome dele é Madhusudana. Então, ele tem muitos... Essa palavra tem muitos significados. Então, a abelha bebe o néctar das flores e Krishna bebe o néctar das gopis. Então, Shrimati Radhika entendeu que Madhusudana era Krishna e que ela tinha ido embora e que não ia mais voltar. E onde ela estava naquele momento? Ela estava no próprio colo de Krishna. A cabeça dela estava apoiada no colo de Krishna e ela estava descansando. Mas o que ela achou?
चले गए Ela और pensou, "Oh, Krishna इसी me प्रकार deixou e não vai voltar mais." Esse amor é chamado de Prema Vaititya. वैचित्र्य कहा जाता है। Prema Vaititya. और कृष्ण जब E श्रीमती राधिका जब ये शब्द सुना ये मधुसूदन कृष्ण Srimati Radhika ouviu essa frase, que Madhusudana foi embora e não vai voltar mais. राधा जी Então, neste momento, पर सिराना दे करके विराजमान है। a própria Srimati Radhika, que estava ali com a cabeça no próprio colo de Krishna, भविष्य में श्रीमती राधिका कृष्ण ela estava ali com Krishna, mas ela pensou que Krishna tinha abandonado. मूर्छित E ela começou a chamar, "Oh, Krishna, Krishna", e desmaiou. E após a ver isso, Krishna ficou atônito. और राधा जी क्या सोच रही Eu है estou aqui com ela. ये मैं Mas उनको ainda छोड़ assim, के चला। और इसी ela वजह achou से que eu fui embora दशा e में a ऐसी deixei. है। Então essa é uma loucura transcendental, na उस verdade. समय राधा जी खाना पीना सब कुछ छोड़ दीजिए है? Então naquele momento, Srimati मूर्छित Radhika, हो जाती है। जिस जगत ela में मृत्यु शब्द desmaiou. नहीं है, क्या शब्द है? Ela parou de pensar e desmaiou. है? प्रेम के जो Então no mundo दशा transcendental não tem कितना morte, दशा só होती है? desmaio. 10 दशा होती है। ये मूर्छा Dos भाव sintomas किसे de कहा जाता prema, है? dos 10 sintomas de अंतिम दशा prema, कहा जाता है। है? o desmaio é o último estágio. 10 लक्षण Como में o prema é प्रेम criado. बनते हैं। है? पहले होता है क्या? है? Prema provoca 10 coisas. पहले Primeiro é o contato ocular dos olhos entre homem e mulher. पढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय से ही Um piscar de राधा olhos. कृष्ण की ही प्रेम हो। है? आगे से आंखों की पलक Então पड़ती Radha Krishna prema se manifesta num piscar de olhos. है। क्या होता है प्रेम की पहले दशा क्या होता है? Então esse é chamado do encontro com os olhos chakshu. आंख ये बड़े बड़े É o primeiro estágio de prema. एक बार Porque आंख os olhos से são लग muito जाए, perigosos. उससे हटाना बहुत कठिन हो जाता है। Se você tiver um contato de olho com alguém, se você olhar para alguém, vai ser muito difícil desviar o olho. Então, Chaksha Milana é o encontro dos olhos. E o segundo estágio aqui, o amado pensa na amada. E por pensar, os outros sintomas vão se manifestando um por um. Se você quiser saber todos, você pode ler o Jagadharma, porque se eu vou falar um por um, se eu vou falar todos, vai passar a noite inteira. Então, primeiro é o contato dos olhos. Apenas tenha contato, apenas olhe para, tenha contato ocular com o Ramana Bihari. Não. Esse Braja Kirtana canta. Então esse Kirtana está dizendo, ó Krishna, por favor tenha contato, olhe para mim. Porque uma vez que você tem aquela troca de olhar, você nunca mais esquece. Você nunca mais... Porque se eu falar mais, vocês vão colocar uma concepção material, por isso eu não posso falar muito. Então o primeiro tipo de prema é o contato com os olhos, é a troca de olhar. Então Krishna ficou pensando, Srimati Radha está aqui no meu colo. Mas ainda assim ela achou que eu abandonei ela. Ela falou Krishna e desmaiou. Mas Krishna ficou pensando, se eu me separar dela, ela se materá, então vai pensar em mim. E ela vai achar que eu estou com ela. Nesse humor elevado de separação.
Então, उसके लिए ही चिंतन करते हैं। quando você और tem चिंतन करते करते alguma coisa valiosa, tipo uma moeda de ouro, e aí você perde, aí quando você perde, aí que você vai ficar dar valor, aí que você vai pensar naquilo repetidas vezes. ठीक उसी Até no प्रकार seu sonho isso vai vir, então o prêmio é assim. Então, da mesma maneira, यदि मैं राधा जी Krishna से ficou कुछ समय के लिए pensando, मैं दूर चला जाऊं तो मेरे se विरह eu for में embora, राधा जी ऐसे चिंतन सिद्धि करते sentindo a minha separação, o Simaterapta vai pensar em mim, nesses sentimentos mais elevados de separação, e ela vai achar que eu estou com विरह जो ela. है कुछ कम होगा, रिड्यूस होगा विरह, विरह की ताप कुछ Então o humor de separação vai se reduzir. है। किंतु प्रेम राज्यों में वो E aí विरह ela के vai और भी sentir menos separação. है। तो यहाँ पर जो है इसने Porque no reino de Prema, mas no reino de Prema tudo está sempre aumentando. Krishna estava pensando, मथुरा por algum tempo eu vou me ausentar de Vrindavan e vou para Mathura. जोग माया ने Quando Krishna pensou isso, Yoga mais instantaneamente arranjou, fez belos arranjos. यहाँ से जो है कि इस लीला के बाद ही कृष्ण Após esse passatempo, के रथ पर Krishna बैठ करके वृंदावन से sentou na carruagem de Akrura के लिए वो e foi para Mathura. है। किंतु ये महत्वपूर्ण स्थान है और Isso aqui é um local muito विशेष importante. है, ये जो E प्रेम também सरोवर Gurudeva है, costumava वास्तव explicar que esse Prema Sarovara, प्रेम की na विरह verdade, ये साक्षात मूर्तमान एक कुंड कहा जाता है। इसी के इसको कहा जाता है प्रेम esse Kunda é a manifestação do humor de separação de Radha Krishna, é por isso que ele é chamado de Prema Sarovara. दर्शन करने Se alguém se banhar ou fizer a chamana só por tocar a água daqui, क्यों no seu coração, esse prema mais elevado será estimulado, vai se manifestar no seu coração. Porque Narada Rishi recebeu essa bênção de Krishna. Ele falou, Prabhu, प्रणाम करें na sua Vraja Lila está, se alguém for lá कथा श्रवण करें है? e tocar a poeira deste local, colocar na cabeça प्रेम उत्पन्न हो जाए तो इस कथा सुन e करके ouvir este kata, e ouvir o kata, então o prema mais elevado vai se manifestar no coração dessa pessoa. स्थल में आए Então, Krishna deu essa bênção a Narada Rishi. क्या करना है इस धूलि Quem quer que venha aqui, não precisa fazer nada. Apenas pegue essa poeira e coloque na sua cabeça. E se você tiver tempo, também ouça kata. Mas se você não tiver tempo, toma praçada e vá embora. तो यही प्रेम सरोवर की एक विशेष महिमा है। निकट में ये पास में जो है Então, essa é a glória especial do Prema Sarovara. बिहाल कुंड कहा जाता है। Aqui perto tem o Bihal Kunda. कृष्ण के विरह Significa que अत्यंत जो Simaterapta em separação de Krishna. अधीरा नायिका के भाव प्रकाश किया है। एक होता है Ele estava no humor de Adira हीरा, Naika, एक है धीरा धीरा है। completamente धैर्य धारण का पुण्य inquebrável. है। बिहाल कुंड भी कहा जाता है। Uma coisa diradeira. ये जो कुंड देखोगे यहाँ पर ये है प्रेम सरोवर और वो है बिहाल कुंड। इसमें Então, यहाँ पर जो aqui é o professor vê, ela é o Bimala प्रेम Kunda. बिहारी को दर्शन Então, a किया gente tem, और आगे जाकर भी और एक a gente मंदिर है। teve belíssimos darshanas. दर्शन करो और चले हम लोग जहाँ पर रहते हैं अभी वहाँ पर हरी कथा होगी है। समय भी हो गया 5 बज गया। चलो बोलो वृंदावन यार Então, já são os 4 da tarde. Ele falou इतना ही सुन लिया बस। बोलो राधा रानी की जय। Então, ele falou para você, para agora ter o Darshana do templo e depois se. Então, aqui é o Prema Sarovara, que é o lago do amor. Jai Jai Shirade.